Fala galera, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos trazer uma das histórias mais polêmicas, digamos assim, do Homem-Aranha. Mas antes de falar dela, vamos a um contexto sobre essa história em si. A década de 1980 foi um marco nas histórias em quadrinhos, tratando de assuntos mais sérios e personagens que são mais alegres e positivos também tiveram seus lados sérios e violentos revelados. Tanto a Marvel quanto a DC tiveram suas histórias sérias, como por exemplo o parceiro do Arqueiro Verde, que eu já até trouxe aqui no canal, que era usuário de drogas, o Ricardito, tratava de drogas, a queda de Murdock do Demolidor, que também tratava desse assunto com a Karen Page, e outras também, como Cavaleiro das Trevas de 1988 do Frank Miller, a Morte em Família, no qual o Coringa matava o Robin, o Jason Todd, a Piada Mortal. Na Marvel tivemos o Demônio da Garrafa, que tratava do alcoolismo do Homem de Ferro. E fora também a morte do Capitão Marvel, que ele morreu de câncer, como eu já trouxe no vídeo anterior. E entre outras histórias, se eu ficar aqui, eu vou listar todas as histórias que tiveram tratados essas coisas sérias, assim, como vícios, violência, esse tipo de coisa. Fora também que esse período das histórias em quadrinhos terem histórias mais sérias era a passagem do período da Era de Prata indo para a Era de Bronze das histórias em quadrinhos, que trataria de assuntos mais sérios e polêmicos. E também foi bastante conhecida essa época como a Era das Trevas das histórias em quadrinhos. De tantas histórias polêmicas e sérias no mundo dos quadrinhos, uma em questão entraria na vida do nosso querido herói Aracnídeo. E nela veremos o lado mais brutal do Homem-Aranha. O nome da história é O Devorador de Pecados, mas que também é conhecida pela sua primeira publicação como A Morte de Jim the Wolf. Escrita por Peter David e com os desenhos de Rick Buckler, A Morte de Jim the Wolf, ou também conhecida como O Devorador de Pecados, ela teve seu início em outubro de 1985 até janeiro de 1986. Porém, o final certeiro dela, o ápice, o prólogo dela, quer dizer, epílogo na verdade, foi dado em março de 1988, com a arte de Sal Buscema, e continuando com o roteiro de Peter David. Essa história em questão foi publicada 5 vezes durante os anos. A primeira, sua publicação em 1985, a segunda 5 anos depois, em 1990, a terceira em 2011, a quarta vez em 2014 na coleção da Salvat, da coleção definitiva do Homem-Aranha, e por último em 2021 pela Panini, que aí mudaram o nome de A Morte de Jim the Wolf para a Saga do Devorador de Pecados. Essa história ela trata de um tema bastante delicado e de interesse de muita gente, que é sobre serial killer. E os Estados Unidos naquela época, no final da década de 70 indo para 80, fora também meados de 85, eles estavam passando por certos problemas, que foi
o, o, a prisão do assassino serial filho de Sam. Em 85, na Flórida, eles estavam à procura de um também serial killer chamado de Night Stalker. Se vocês querem saber sobre isso, tem a série na Netflix, tanto do Filho de Sam quanto do Night Stalker, muito boa por sinal. Mas vamos falando dessas curiosidades, vamos agora para a história de A Morte de Jim DeWolf. A história começa com a narração da própria capitã Jim DeWolf, lembrando a sua vida, seu passado e como ela se tornou capitã de polícia, porque seus pais eram separados, seu pai ele não queria uma filha mulher, porém sua mãe se casou de novo e o padrasto dela era policial. E com isso ela viu uma inspiração do seu padrasto e se tornou a capitã de polícia. Nesse momento dela relembrando da vida, alguém bate a porta dela e ao verificar quem é, ela já recebe um tiro a queima-roupa no seu apartamento. No dia seguinte, o Homem-Aranha, Peter Parker, estava tirando umas fotos para o Clarim Diário. E nisso ele vê um dos amigos da Tia May sendo brutalmente, como posso dizer, brutalmente espancado e roubado dinheiro. Ele pega os ladrões e os policiais chegam, prendem os bandidos. Nisso, um dos policiais avisa sobre o Homem-Aranha de que a capitã DeWolf havia sido assassinada em seu apartamento, deixando o herói perplexo com a notícia. E ele vai até o departamento de polícia para saber quem é que estava cuidando da investigação do assassinato. Então eles passam para o sargento detetive Stan Carter. Ele encontra com Carter que passa algumas informações vagas sobre o assassinato, passa que arma foi usada, mas que não havia nenhuma suspeita de quem teria feito aquilo com a capitã. Nisso, passando mais alguns dias, Peter Parker junto com sua tia May estão no tribunal onde vai ser julgado as pessoas que atentaram contra o amigo da tia May. E quem estava lá para defendê-lo era nada mais, nada menos do que o advogado sério Matthew Murdock, também conhecido como Demolidor, Homem Sem Medo. Depois da sessão, na hora do almoço, do descanso, o Demolidor ele vai conversar com o juiz, que na época de quando ele fazia a faculdade de Direito, esse juiz tinha feito uma palestra na faculdade, então ele foi conversar com o juiz na época e se tornaram amigos. Depois disso, o juiz ele sai da sala onde eles estavam conversando e o Demolidor ouve um barulho estranho em outra sala ali do cartório, digamos assim. E ao verificar, tinha alguém escondido lá com os batimentos cardíacos muito acelerados. E ele é recebido com tiros de espingarda, porém ele consegue desviar dos tiros. O juiz vai ver os barulhos e então o cara mascarado que estava escondido na sala se revela como devorador de pecados. Com isso, ele atenta contra a vida do juiz, que é o nome Rosenthal. Então ele acaba com a vida do juiz. O devorador de pecados consegue sair do tribunal e causa um alvoroço na rua, tendo seu primeiro embate com o Homem-Aranha. Porém, ele também consegue escapar do herói Aracnídeo. E o Aranha percebe que ele estava carregando o distintivo da Capitã DeWolf e o martelo do juiz Rosenthal, sendo como souvenirs de suas vítimas. E nisso, o Demolidor também estava no encalço do Devorador de Pecados, porém,
sua audição, que captava os batimentos cardíacos, não estava conseguindo captar o batimento do Devorador de Pecados, porque todos estavam com os corações palpitando muito rápido devido ao alvoroço que ele causou. O Homem-Aranha então vai até Stan Carter e passa para ele as informações do suposto assassino, que ele estava carregando o distintivo da policial The Wolf e o martelo do juiz que ele acabara de matar. E nisso o Homem-Aranha pede ao detetive Carter se ele poderia ver o apartamento da Jean The Wolf. O detetive fala que sim, quer dizer, seria um pouco difícil, mas ele poderia ir visitar sim. Chegando no apartamento dela, o Homem-Aranha acha uma caixa cheia de recortes sobre notícias sobre ele e até uma foto que tiraram dele com ela, e ele percebe que é quase igual o menino com câncer que colecionava coisas sobre ele, que possivelmente a Capitã The Wolf nutre alguma espécie de sentimento ou apreço pelo herói. Mas alguns dias se passam e acontecem os velórios, tanto do juiz Rosenthal quanto o velório da Capitã The Wolf. Porém, o Demolidor estava no velório do juiz, que era seu amigo, até que ele sente aquela palpitação no coração de novo, que era do Devorador de Pecados. E lá no cemitério onde estavam ocorrendo ambas os velórios das vítimas do Devorador de Pecados, ele aparece na capelinha lá do velório para poder se confessar e fazer mais a sua última vida, o reverendo Flynn. E nisso acontece a terceira vítima do Devorador de Pecados, um padre. Sua quarta vítima seria o editor-chefe do Clarim Diário, o J. Jonah Jameson. Porém, ele estava viajando com Ned Leeds referente a um boicote que aconteceria na Flórida. E nisso as esposas tanto do Jonah quanto do Ned ficariam sozinhas. E então um imitador do Devorador de Pecados vai até o Clarim Diário para tentar assustar o Jonah Jameson, que não estava. Só que aí ele é preso e descobrem que o tal homem que era para ser o Devorador de Pecados não era o verdadeiro, e sim um imitador. Seu nome era Greg. Depois disso, na sala de interrogatório, onde estava o Homem-Aranha, chega o Demolidor e fala para eles investigarem mais a fundo. E descobrem que esse imitador do Devorador de Pecados era vizinho de Stan Carter. E quando eles chegam no apartamento do Stan, o Demolidor junto com o Homem-Aranha descobre que quem era o verdadeiro Devorador de Pecados era o próprio Stan Carter. E nisso, nesse meio tempo, a casa do Jameson é invadida, porém ele não estava lá, só estava a esposa dele e a Beth. E o Homem-Aranha liga até a casa do Jameson. Ele descobre que o Devorador de Pecados estava lá e ele ouve um tiro, sai correndo em direção à casa do J. Jonah Jameson. Chegando lá, ele impede o Stan recarregar a escopeta e aqui vemos uma cena brutal onde o Homem-Aranha espanca o seu inimigo, lembrando de todas as coisas que o Devorador de Pecado fez, deixando-o inconsciente. Porém, o Demolidor chega também na casa do J. Jonah Jameson e lá ele e o Homem-Aranha travam uma briga, porque o Homem-Aranha ele estava fora de si, e se ele não parasse de bater no
O Stan Carter ele ia acabar matando. Contudo, o Demolidor leva a briga longe dali e acaba nocauteando o Homem-Aranha. Stan é finalmente preso, porém a população se revolta com o que acontece ao saber que um policial estava cometendo assassinatos em série. Nisso, o Homem-Aranha vai ver a transferência do Stan Carter até a ilha Hacker, onde ele iria ser preso. Porém, a população estava na delegacia querendo linchá-lo. O Demolidor vai tentar impedir a população fervorosa, porém ele não consegue e o Homem-Aranha tende a salvá-lo ao ouvir o seu nome verdadeiro, Peter, vindo do Demolidor. E é nesse momento, galera, que o Homem-Aranha e o Demolidor revelam suas identidades um para o outro. E assim até então acaba, e assim se encerra um ciclo do Devorador de Pecados. Mas será que seria mesmo o fim? Em março de 88 é lançado a continuação, que seria Os Pecados do Devorador de Pecados. Nela vemos o que aconteceu depois de tudo aquilo. O Stan Carter estava preso num presídio manicomial há quase 2 anos e os psicólogos e psiquiatras estavam discutindo sobre sua soltura, repassam todo o acontecimento, como que surgiu o Devorador de Pecados, o que aconteceu para ele se tornar aquilo e o que o Homem-Aranha fez que o causou daquele jeito. Então ele é solto. O Homem-Aranha vai até a casa do Devorador de Pecados e vê o que ele fez com o Stan Carter. Ele o aleijou, deixando surdo de um dos ouvidos, gaguejando e tendo que usar uma bengala para se locomover. O Homem-Aranha fica atônito com aquilo, ficando com medo até da sua própria força. Ele vai tentar impedir o Electro, que estava se confrontando com alguns policiais, porém ele não consegue. O Electro acaba eletrocutando o Homem-Aranha, deixando ele todo queimado. E ele fica com medo de reagir, porque se ele fez aquilo com o Devorador de Pecados, o que poderia fazer com algum outro vilão ou outro inimigo? Ele não consegue mais lutar. Passado mais alguns dias, Stan Carter vai até um programa de TV dar uma entrevista falando do livro que ele estava escrevendo. E é revelado ali que ele e a Capitã The Wolf mantinham um relacionamento amoroso, eram amantes. E nisso o Electro também aparece, o Homem-Aranha também estava nesse programa, que ele foi confrontar o Stan. E ele fica com medo de enfrentar o Electro. Porém, depois disso, o Electro causa um blackout na cidade. E o Homem-Aranha ele recobre toda aquela sua força e confiança que tinha, consegue derrotar o Electro. Porém, o Devorador de Pecados acaba morrendo porque ele achou um jeito de se livrar da sua persona maligna que controlava esses sentimentos de assassinato. E essa, galera, foi a história mais sombria do Homem-Aranha, conhecida como A Morte de Jim the Wolf, ou também como está atualmente conhecida, a saga do Devorador de Pecados. Galera, as histórias mais sombrias são aquelas que se contrapõem com a realidade que enfrentamos, que são assassinos em séries, ou coisas que remetem à realidade. É como diz aquela frase, a vida imita a arte e a arte imita a vida. E é uma história bastante profunda se você olhar bem. Apesar que hoje em dia seria muito difícil fazer histórias assim, porque tudo está sendo relativizado, até a maldade das pessoas estão sendo relativizadas. Porque o cara teve uma infância difícil, não é o porque cara ele é mal por natureza, é porque teve um infância difícil, não sei o que. Seria muito difícil ter histórias assim hoje em dia.
Terminando mais esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é isso, uma história bastante complicada, uma história bastante profunda. Espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Também ative o sininho das notificações para quando tiver vídeo novo. E também assine meu canal na roxinha, onde estou sempre fazendo lives de Need for Speed às 10 horas da noite. Vejo vocês no próximo vídeo e até!